nos propiciou. Ao Senhor Deus, a minha gratidão por esta oportunidade, ao pastor Frank, nosso pastor, e aos demais companheiros, que Deus permaneça nos abençoando. Querido, nós estamos em uma conferência sobre a família, e eu tenho percorrido por todo o nosso território nacional, dando palestras, seminários teológicos, e em cada estado, em cada município que eu passo, em cada cidade paulista, eu presencio ou fico sabendo, hoje em nossa atualidade, de muitas separações. E dessas muitas separações, irmãos, a maior parte dela vem das esposas. As esposas pedindo divórcio, as esposas indo embora. É claro que, se fôssemos falar de uma cadeia familiar, nós usaríamos Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Ali fala da felicidade, de uma cadeia de felicidade sobre a família. E hoje nós falaremos sobre o papel da esposa, o desempenho da esposa, as características da esposa. E o básico, os irmãos já conhecem. A Bíblia diz que a esposa, ela é adjuntora, a esposa, ela é auxiliadora, ela é administradora, a esposa é conselheira. A esposa, irmãos, quando nos casamos, a esposa não é para ser empregada doméstica, porque empregada existe. A esposa, ela é submissa, e a palavra submissa quer dizer está na mesma missão. Ou seja, poderíamos falar nessa noite sobre a missão da esposa. Uma vez que a esposa, ela é a companheira, ela é a auxiliadora, ela é a profetisa do lar, ela tem um conselho na sua vida. Essa mulher, uma vez que ela tem uma missão. Então, quando ela casa também com uma missão. Igual que isso, a esposa, para ser adjuntora, ela precisa que o esposo seja também submisso ao cabeça, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, é o que nutre o corpo, é o que alimenta o corpo, assim o esposo é o marido, é o cabeça da esposa. Então, quando a esposa entende que o esposo é o cabeça, então ela precisa entender também que a cabeça nutre o corpo, sustenta o corpo. O marido também precisa entender que o corpo da mulher precisa ser nutrido por ele, cuidado por ele. Então a mulher tem uma missão. Rapidamente, nesses 25 minutos, vamos falar sobre essa mulher, Abigail. Diga comigo, irmãs, Abigail. Nesse período em que Davi esteve fugindo do rei Saul, a Bíblia diz no capítulo de número 25, irmãos, aqui está o papel de uma conselheira, de uma profetisa, de uma mulher ágil, de uma mulher que tem pressa, de uma mulher que visualiza o perigo na sua casa, de uma mulher corajosa. E no capítulo de número 25, a Bíblia diz que Davi esteve, depois da morte de Samuel, a Bíblia diz que Davi subiu para os desertos de Parã. E quando Davi e seus 600 homens sobem para o deserto de Parã, a Bíblia diz que esses estavam famintos. E Davi enviou alguns jovens, alguns moços que estavam sobre a sua autoridade. Ele enviou esses homens até o Carmelo, porque lá no Carmelo existia um homem por nome de Nabal. E esse homem, ele era poderoso. Esse homem, a Bíblia diz que ele era rico. Porém, a Bíblia diz que esse homem, ele era
um homem de coração duro. Ele era um homem de obras malignas. E uma das grandes coisas que a mulher um dos grandes papéis que a esposa desempenha é tirar a podridão do coração do esposo. É tirar a ruindade do coração do esposo. Quando a Bíblia diz que o homem ou a mulher santifica o marido, a palavra santificação no original quer dizer depositar preço ou valor no altar. Quando a Bíblia diz que Cristo se santificou pela igreja, a Bíblia quer dizer que ele pagou um preço no altar. Cruz, ele pagou o preço, o seu sangue, além de ser derramado na cruz, foi aspergido no propiciatório do trono da glória. É por isso que ele diz: eu me santifico a mim mesmo, para que eles, a igreja, andem em unidade na terra, andem seguros na terra, andem com glória na terra, andem triunfantes na terra. Então a palavra santificar é preço, é pagar um alto preço. Existem esposas, a santificação é isso, é pagar o preço pelo marido, é pagar o preço pelo filho, é pagar o preço pelo lar, é pagar o preço pela felicidade da sua casa. Isso é santificar a sua casa. O marido santifica a sua casa pelo preço que ele paga. O preço de ceder, o preço de ouvir, o preço de tratar, preço, compreenda, preço. Então a Bíblia diz que esses homens, eles são até Nabal com a mensagem de seu líder, Davi. Então as características desse homem: ele tem um coração duro e as obras dele são malignas. E Davi viu os jovens vão com a mensagem de Davi dizendo: primeiro, quando eles encontram Nabal no Monte Carmelo, eles dizem: paz, 3 tipos de paz. Paz seja sobre você, paz seja sobre a tua casa, e paz seja sobre os teus negócios. Levante a sua mão direita para o alto, querido, levante para o alto. E diga comigo: paz sobre mim, minha casa e meus negócios. Esta é a paz alcança não só eu, mas como o meu lar e os meus negócios. Essa foi a salvação desses moços. E a Bíblia diz que a mensagem que ele diz para Nabal é essa: deem-se-nos do que achar em vossas mãos. Ou seja, Davi estava pedindo contribuição, comida, uma oferta, uma ajuda para eles, seus homens. Nabal não sabia, mas lá no campo, quando Davi esteve com os pastores de Nabal, Davi nunca deixou os empregados de Nabal com fome. Davi e seus homens alimentavam ao redor das muralhas os homens de Nabal. E ele disse: nós estamos no nome de Davi. Quando Nabal ouviu isso, irmão, a Bíblia diz que Nabal disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Olha só a característica desse esposo. Olha só a característica desse líder. Olha só a característica desse homem: obras más, coração duro, ingratidão. Ele diz: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? E ele disse: pode até ser um fugitivo da casa de seu senhor. Fugitivo da casa, ele pensou que Davi era um fugitivo da casa do Senhor, do seu Senhor. Por quê? Porque nessa época, irmãos, havia escravos, e esses escravos, eles
quando trabalhavam para o Senhor, alguns tinham que esperar o tempo do jubileu. No tempo do jubileu, que era o 7 de 7, 7 último de 7, esse período é chamado de período de jubileu, em que o povo, em que os escravos, em que as propriedades, os escravos voltavam para a sua família, as propriedades, as casas, os terrenos, aqueles que haviam vendido suas propriedades, que não tinham rendimento e nem dinheiro para resgatar, tinham que esperar o período do jubileu, porque era um período de retorno, de restituição, em que eles tomavam de volta o que havia ido embora. Então os escravos tinham que esperar esse tempo. E quando o escravo pegava amor pelo seu senhor, o escravo poderia ficar na casa, porque ele amava o seu senhor, ele amava aquela família. Só que ele tinha a escolha de voltar para a sua casa, mas o amor dele era tão grande que fazia com que ele ficasse na sua casa, na casa do seu servo, do seu senhor. E ele pensou que Davi era um fugitivo. Fugitivo. Existem alguns fugitivos por aí, irmãos. Aqueles que fogem antes do tempo, aqueles que andam antes do tempo, aqueles que não esperam o período da preparação, não se preparam, não aprenderam a pregar, não aprenderam a Bíblia. Eles fogem antes do tempo, querem pregar antes do tempo, querem falar antes do tempo. Fugiu da casa do aprendizado, fugiu da casa do Senhor. Mas existem aqueles que foi chamado, que foi vocacionado, que foi enviado, e esse não é o fugitivo, esse é o enviado. E Davi não era o fugitivo, era o chamado, vocacionado, mas era o fugitivo da espada de Saul. Era o fugitivo da espada de Saul. Então nesse período, ele não envia os presentes, a provisão para Davi. E Davi, quando houve a notícia dos seus servos, Davi tinha 600 homens. Ele disse para 400 e cinge os ombros, pegue a espada. Pegue a espada. Os 400 de Davi, irmãos. E Davi disse: vamos matá-los. Até a luz da manhã não vai ficar nenhum, nem Natal, nenhuma criança, nenhum menino. Vamos matar todos. Então a ingratidão, ela gera perseguição às vezes. A ingratidão, ela gera às vezes rebeliões, desobediências, fúria, raiva, a ingratidão, mágoas no coração.